dia, bom dia, bom dia! Que som esse, né, cara? Começando nessa energia, hoje ao som de Pitty, essa banda baiana retada, que tem muita profundidade na letra delas, né? Hoje, domingo de Páscoa, eu resolvi começar com uma letra dessa bela canção da Pitty, chamada Sete Vidas. Porque ela fala sobre a gente nascer e recomeçar várias vezes, né? Olha que interessante que fala na letra dela. Só nos últimos 5 meses eu já morri umas 4 vezes. Ainda me restam 3 vidas pra gastar. É besta sim esse quase morrer. Desconcertante perceber que as coisas são e tudo floresce a despeito de nós. Ou seja, a vida continua. A gente acha que importa, a gente acha que as coisas giram ao nosso redor. O mundo não precisa de nada para continuar, né? Sem a gente. Pálido doente, rendido decadente. Viver parece mesmo coisa de insistente. Apesar de tudo, a gente vai vivendo, né? A postura é combativa, ainda tô aqui viva. Um pouco mais triste, mas muito mais forte. E agora que eu voltei, quero ver me aguentar. Então, olha só. Passou pela dor, passou pelo aprendizado, se recolheu, se restaurou e voltou mais forte. A caixa de sombra se abriu. Pergunta, gente. Escuta isso e vê se tem alguma coisa a ver com o que você tem vivido nos últimos tempos, tá? A caixa de sombra se abriu. Foi um maremoto atrás do outro. Ferro na jugular, tirando tudo do lugar. Se coisa ruim faz a gente crescer, e todo esse clichê, já nem caibo mais nessa casa. Não caibo mais aqui. Tanto que eu levei paulada, do tanto que eu cresci, né? Cadê? Se coisa ruim faz a gente crescer, e todo esse clichê, já nem cabo nessa casa, já nem cabo mais aqui. Pálido doente, rendido decadente, viver parece mesmo coisa de insistente. A postura é combativa, ainda tô aqui viva, um pouco mais triste, mas muito mais forte. E agora que eu voltei, quero ver me aguentar. Só nos últimos 5 meses eu já morri 4 vezes. Ainda me restam 3 vidas pra gastar. Só 3 vidas pra gastar. Cara, impressionante, né? A profundidade da letra, né? Como a gente tem artista bom no Brasil, né, cara? Não sei se você reparou, eu com meu cabelo todo torto. Não sei se você reparou, todo dia que nós iniciamos aqui a Magic Morning, eu trago alguma letra que tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje. E é impressionante como nós temos pessoas realmente artistas com uma capacidade de poder entregar um conteúdo pra gente que é simples, a frase é simples, mas a profundidade você fica remoendo aquilo, né? E mastigando, e fica tentando entender. Cara, são coisas pra pensar durante muito tempo, assim. Fazem a gente pensar em coisas mais profundas, né? Então é muito, muito legal. E Pitty é uma baita banda, né? Uma banda de rock. Eu não sei se eles estão nativa ainda ou não, mas eles têm várias letras incríveis, assim. De repente, mais pra frente, eu trago mais uma letra deles. Então fica a dica, tá, gente? O nome da música de hoje chama-se Sete Vidas. E quero saber se quem é que chuta aqui qual é o tema que a gente vai falar hoje. Quem é que chuta o tema que a gente vai falar hoje, baseado nessa letra aqui? Escreve aqui no chat. A gente todo dia se reúne aqui de manhã para poder conversar, para falar de algum assunto que seja importante, que sete o tom do resto do dia que eu vou ter. E hoje é um dia diferente, né, gente? Hoje é dia 12 de abril. Pra mim, que é o dia de... Quer ver? Deixa eu até confirmar aqui, cara, porque eu acho que eu tô ficando louco já. Fevereiro, março, né? Março... dia 14, sábado, né? Sexta, dia 13. Então ficou quase 30 dias. 27 dias de
de isolamento, já que eu não coloco o pé na rua. E a gente tem que estar aqui conversando, batendo papo pra não ficar louco, né? Renascimento, renascimento, vida nova, recomeço, reestruturar, ressurgir da dificuldade. Abril, gente, abril, eu falei março, né? 12 de abril, para o registro, 12 de abril. Então, hoje eu quero falar sobre o tema, bater esse papo com você, como usar a dor para renascer. Como empresário, como líder, no meu negócio, com a minha equipe, com a minha família e como pessoa. Como usar a dor para renascer. Então eu vou colocar aqui agora. Hoje é a live número 24, que também é um número simbólico. E não tem nada a ver com o jogo do bicho. Jogo do bicho é um sarro, né, cara? O jogo do bicho é a versão brasileira do calendário chinês, né? Como usar a dor. Só que não tem significado nenhum. Renascer. Legal. Vou colocar aqui fixo o comentário. Ontem eu dei uma olhada no chat depois que depois que a aula aconteceu. E eu vi que tem uma galera que fica desesperada enquanto eu não digo o título da aula. Fica desesperado. Então eu vou me aplicar mais para colocar o título mais rápido, tá bom, gente? Seguinte, vamos falar de dor então um pouquinho, né? De dor. E aí, como a Pitty fala na música dela, né? Só nos últimos 5 meses eu já morri 4 vezes. Ainda me restam 3 vidas para gastar, né? Pálido doente, rendido decadente. Viver parece mesmo coisa de insistente. Eu ainda teria colocado coisa de gente insistente, né? Porque viver tem que ser insistente. Porque a vida é uma vida de dificuldades, a vida é complicada, a vida é difícil, a vida é uma paulada atrás da outra. Ela falou, né? Levar na jugular, né? A caixa de sombra se abriu, foi um maremoto atrás do outro. Ferro na jugular, tirando tudo do lugar. Então, a vida é isso, né? Às vezes ela tem uns períodos calmos e uns períodos muito turbulentos. Faz parte da vida. E hoje, especificamente, a gente comemora no mundo inteiro, a gente comemora no mundo inteiro de forma genérica. Eu vou explicar agora, tá? Um domingo diferente chamado Páscoa. E eu tenho certeza que hoje você deve ter acordado, de repente você já preparou uma caçada aos ovinhos com seus filhos, né? Teve gente que fez ontem mesmo. E é um período que a gente comemora esse momento de família, de momento de estar junto. Algumas pessoas comemoram um momento de renascimento, de ressurgimento. Mas eu fiz uma pesquisa ontem. E eu falei assim, gente, me conta amanhã como é que você pretende interagir com a sua família, né? Se alguém perguntar pra você por que a gente comemora a Páscoa, o que você vai responder? E eu percebi que 95% das pessoas não tem uma clareza histórica da importância da Páscoa. Tem uma noção religiosa, que nós aqui no Brasil, né, como temos uma influência cristã muito forte, eu fui criado num lar cristão, então conheço muito da Bíblia, conheço muito da história de Cristo, e eu fui criado, então a gente tem essa influência muito forte. Mesmo quem não é, né, gente? No Brasil a galera fala assim, você tem religião? Cara, eu acho que eu sou católico. Tipo, quando a pessoa não tem nada, ela, por default, por padrão, eu acho que eu sou católico, né? Ou católico não praticante. Pelo amor de Deus, gente, não praticante. Então não é, né? Imagina, eu sou carnívoro não praticante. Então não é carnívoro, né? Eu sou jogador de futebol não praticante. Então, é engraçado isso, né? Então a gente tem essa cultura. E a maioria das pessoas tem esse entendimento, mas um entendimento um pouquinho mais raso. Então, eu quero propor a gente fazer um Magic Morning um pouquinho diferente, tá? O que eu vou fazer é um resgate histórico da importância do que se comemora na Páscoa, como que isso afeta a nossa vida, como que isso afeta o nosso negócio, principalmente na época de coronavírus. Cara, encaixa perfeito com o que a gente tá vendo agora no coronavírus. Perfeito. E da quarentena também, parece que foi desenhado, assim. Então eu tava pensando em falar de outro tema hoje, mas quando eu comecei a conectar agora de manhã aqui na minha cabeça, eu falei, cara, esse aqui é perfeito pra falar hoje, né? Então, eu quero propor a gente poder falar um pouquinho sobre isso, mas tem um porém. Não tem conotação religiosa, porque toda vez que eu falo de religião, não só eu, qualquer pessoa, né?
a gente divide as pessoas entre quem acredita e quem não acredita, quem apoia, quem não apoia, quem gosta, quem não gosta. E eu sinto que acaba dividindo mais as pessoas do que unindo. Então, se você reparar, tudo que eu faço no Magic Morning não tem a ver com religião. Porque religião é só uma opção que você tem de viver tal coisa. O princípio lá por trás, ele se divide, né, entre as crenças. Mas eu quero fazer isso porque eu acho que vai ser muito legal e principalmente porque eu vou ter um desafio pra você no final da aula de hoje. E eu quero que você consiga aplicar o que a gente vai ensinar hoje com outras pessoas. Então, se você topa a gente fazer um resgate histórico para entender a verdadeira importância do que se comemora durante a Páscoa, de modo que nunca mais, até hoje, pelo resto da vida, quando alguém perguntar para você, você responda para a pessoa: Páscoa? Ah, é renascimento, né? É a ressurreição de Cristo. Isso não quer dizer nada. Isso é um acontecimento. O que significa esse acontecimento? E isso tem importância, né? É só um fato, mas o que significa isso? É a época dos ovinhos, né? Dos coelhos e tal. Você sabe por que é coelho? Sabe por que é ovo? De onde é que veio? Como é que foi sugado para dentro da cultura? Por que a gente faz isso hoje? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Se você escreve topo aqui embaixo. E quanto maior o seu topo, mais eu sei que você tá disposto a gente poder fazer isso. Porque vai ser diferente, mas acho que vai ser muito legal, gente. O meu objetivo é a gente poder bater esse papo e enriquecer você com algo que você vai levar pro resto da vida. E você não vai ver o mundo com os mesmos olhos depois disso, tá? Inclusive, a Páscoa vai passar a ser mais significativa, provavelmente, tá? Para muitos dos nossos colegas que estão aqui na aula de hoje. Vamos lá, então? Então, clica aqui embaixo no aviãozinho de papel, se você não clicou ainda. Compartilha com pessoas que você acha que vão tirar proveito desse papo que a gente vai ter agora. E vamos lá. Pessoal, eu quero começar... Eu fiz algumas anotações rápidas aqui, tá? Antes de começar. Então, eu vou lendo e vou comentando. Páscoa, que é o que a gente está vivendo hoje, domingo de Páscoa, né? O Páscoa. Ele tem origem... judaica. Eu lembro que eu aprendi isso lá no Japão, quando eu morei no Japão. Ele tem a origem da palavra Páscoa é uma palavra em hebraico, né, que vem do povo judeu, que é o passar, que significa passagem. Aí o verbo passar, né, é passagem. Por que é passagem? Porque se a gente resgatar a origem do povo hebreu e você estudou um pouquinho da Bíblia, você já ouviu falar que lembra quando o povo hebreu foi liberto do Egito? Moisés foi lá e libertou o seu povo do Egito, né? Teve as 7 pragas do Egito, tal, já vou comentar sobre isso. Foi lá. Então teve um momento lá que uma das pragas do Egito era uma praga que ia matar o primogênito de cada família. Só que para que o povo judeus, né, o povo hebreu lá na época, não fosse penalizado com essa praga, porque o objetivo da praga era mostrar para o faraó que aquele povo realmente não podia ficar mais ali, eles pegaram e mataram um carneiro, pegaram o sangue do carneiro e colocaram o sangue em cima da porta. E marcaram, né? E aí a doença passava por cima da casa da pessoa e não entrava naquela casa e não matava o primogênito daquela casa, né? Então, por isso vem o nome passar, né? Do verbo passar. Isso, se você quiser buscar, se você tem uma Bíblia em casa, tem lá em Êxodo 12, lá o relato histórico de como é que rolou isso e tudo, né? Lá conta a história das 7 pragas do Egito e tudo mais. E essa celebração permanece até hoje, né? Por quê? Porque pensa assim, gente, pensa se hoje a gente tivesse uma maneira de poder colocar um símbolo em cima da nossa porta e o coronavírus não entra na nossa casa. Tá entendendo a proporção? Tem um monte de gente morrendo lá fora. Só que eu sei que não é o álcool em gel. Não é o álcool em gel. É sei lá, nesse caso foi o sangue, né? Sangue do cordeiro. E é simbólico essa questão do sangue do cordeiro. Eu vou explicar em seguida já. Coloca o sangue do cordeiro em cima da minha porta e aí passa. E aí eu não vejo do que tá rolando, porque eu sou protegido, ok? Qual é a simbologia disso? Quando eu acredito, eu sou protegido. Anota isso, tá? Quando eu acredito... Porque teve gente que de certo que não ia falar, não, cara, que absurdo. Onde já se viu colocar um sangue na porta e a povo não morrer? Isso é ridículo, claro que eu não vou fazer isso aí. Não. A gente... Vamos fazer, porque lá na atual conjuntura a galera se entregou, né? Queria, não, vamos fazer, porque não temos nada a perder. Então, quando eu acredito, eu tenho acesso a coisa que outras pessoas não conseguem, né? Sou protegido de uma maneira que outras pessoas não conseguem. Muito bom. Aí, gente, então, olha só, a Páscoa, ela tem origem nos judeus, beleza? Beleza. Só que se perguntar aqui no Brasil, o que a galera vai falar? A galera vai falar
Não, cara, Páscoa é a ressurreição de Cristo. Tá, mas então, o que que é, o que que não é? É os dois. Na realidade, são 3 coisas, tá? Primeira coisa é o dos judeus. Segunda coisa, sim, é a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a época em que Cristo, segundo a Bíblia nos conta, foi crucificado, foi colocado na cruz e tudo mais, foi na época da Páscoa, que foi no mesmo final de semana, né? Não sei se foi no final de semana, foi nos mesmos dias que acontecia o passar da Páscoa judaica. Lembrando que Cristo nasceu no meio dos judeus, né, gente, lá. Não havia os cristãos. Cristo originou os cristãos, né? Era todo mundo judeu naquela época, em Jerusalém. Então, em Belém, né? Jesus nasceu em Belém. Então, a celebração cristã também veio, claro, da gente relembrar o que aconteceu com Cristo, que foram 3 dias de morte e teve a ressurreição. E o princípio de ressuscitar é fundamental para a crença cristã, né? Por quê? Porque se eu cumprir a minha parte, Cristo vai pagar pelos meus pecados e eu vou ressuscitar. Tá? De novo, gente, sem ênfase religiosa nenhuma, tá? Tô fazendo só um recap rapidinho aqui, um review histórico, pra gente poder entender o que significa. Então, a ressurreição é um princípio inegociável. Qual que é a mensagem, a simbologia que tem a questão da ressurreição, né? Olha que interessante. Eu morro, mas eu volto. A morte não é o fim. A morte é uma passagem para a nova vida. Percebe? Passagem dos judeus, passagem dos cristãos. Cristo foi sacrificado para salvar o mundo como um cordeiro. O sangue dele não foi colocado em cima do beiral da porta, né, do marco da porta. Foi colocado em cima do mundo. Essa é a mensagem que passa. E todo mundo que mora naquela casa pode se beneficiar. Se acreditar, vai ter acesso a outras coisas. Você tá vendo o paralelo, gente? Dos dois. Então, e ainda aconteceu na mesma época da Páscoa judaica, o que cria uma interseção, um paralelo entre os dois. Por isso que hoje se comemora no mesmo período, ok? Beleza. Aí de lá a gente teve, depois de alguns anos, né, 150, 200 anos, o Império Romano, que até então era o maior império do planeta, né, dominante no planeta. Daí vem a expressão todos os caminhos levam a Roma. Eles entenderam que o cristianismo estava crescendo demais, crescendo. E o Império Romano tinha uma característica muito interessante, que era o seguinte: quando eles dominavam um povo, ou anexavam um novo território, eles não impunham 100% da sua cultura. Porque qual que era a visão dos romanos? Se eles entenderem que sim, eles estão sendo anexados, mas que é um benefício fazer parte do Império Romano, não é um sacrifício. Eles vão ter que pagar impostos, vão ter que fazer algumas coisas? Vão. Porém, eles vão receber a nossa proteção, receber o nosso guia, vão ter os nossos soldados protegendo, vão ter todos os benefícios de fazer parte do Império Romano e nós vamos deixar com que eles permaneçam com a cultura deles. Esse era o grande sacado, esse era o hack que o Império Romano utilizava. Eles anexavam novos territórios e eles permitiam, a lei romana ia ter que ser cumprida, mas eles permitiam, no limite do possível, que as pessoas continuassem vivendo a sua cultura. Então teve várias culturas. E isso vem do Império Grego também, porque o Império Grego era um anexo de vários territórios com culturas diferentes. Inclusive foi o fim, né? Depois que Alexandre o Grande morreu, foi por isso que a coisa degringolou, né? Não havia uma unidade de cultura. Então, eles deixavam permanecer. Por isso que os judeus tinham os hábitos judeus. A própria crucificação, quem crucificava eram os soldados romanos, mas quem escolhiam eram os judeus. Tinha o hábito um hábito humanitário de libertar alguém na época. E eles libertaram Barrabás. Lembra? Você ouviu dessa história, né? Na Bíblia conta. Libertaram Barrabás e decidiram crucificar Jesus, né? Então, olha como as coisas vão se encaixando. O Império Romano tinha isso. Eles permitiam que você mantivesse, né, um pouco da sua cultura, em alguns casos muito da sua cultura. Eles não matavam. Por quê? Qual era a visão deles? Se a galera tá aqui dentro com a gente e tá feliz, porque agora tem a proteção do Império Romano, tem a riqueza do Império Romano e ainda podem viver a cultura deles. Aí essa galera não vai querer se revoltar contra a gente e eu não vou ter que ficar me mantendo. Um dos motivos pelos quais os impérios caem, gente, é a falta de união dentro do império e você tem muitas revoltas para se administrar e você não dá conta e aí a coisa cai. Gasta muito dinheiro, gasta muita energia, você não consegue progredir, a coisa cai. Todo império que se permaneceu por mais tempo no poder tinha uma unidade de cultura muito forte.
Uma unidade de cultura muito forte. Vai anotando isso, ok? Então os romanos pensaram nisso e falaram, ok, a gente tá vendo que o cristianismo tá crescendo demais, tá bombando. E se a gente pegasse, em vez de caçar e matar os cristãos como a gente estava fazendo antes, vamos fazer um negócio diferente. Vamos agora começar a encabeçar os cristãos. Vamos abraçar esse negócio do cristão, hein? Pode ser um item de diferenciação pra gente, né? Vamos abraçar esse negócio cristão, vamos começar a apoiar. E aí, um imperador romano se converteu, por motivos políticos, né? Se converteu ao cristianismo e tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E a partir dali, por isso que nós temos a Igreja Apostólica Romana, né? De Roma, que era a igreja baseada nos apóstolos, que depois continuou com os líderes e tudo mais, romana. Né? Então a Roma, e aí começou. Aí virou a religião oficial do Império de Roma e aí explodiu de crescer, porque o império era o maior do mundo. É como, imagina que, né, é que hoje não tem um império desse tamanho, mas imagina que o idioma mais falado no mundo seja o inglês e todo mundo que fala inglês agora tem que virar cristão também, entende? Mais ou menos essa linha assim. E aí foi o que aconteceu, né? Beleza. Explodiu, eles abraçaram. Então é importante falar desse ponto, por quê, gente? Porque a gente tem que entender... Nossa, passou um papagaio voando aqui. Nossa, amor. Nem dá pra acreditar que São Paulo tem papagaio. Coronavírus tá... Olha... A gente mora do lado de Ibirapuera aqui, mas eu nunca vi papagaio aqui, voando aqui na casa. É um sinal que tá falando muito. É um sinal que... O papagaio não para de falar. Tá certo, tá certo. Tá certo! Então... Nota isso, tá, gente? O Império Humano tinha essa característica de poder pegar e anexar essas culturas diferentes. Ok. Então, primeiro que a gente está falando são dos judeus, da Páscoa judaica. Segunda, da Páscoa cristã, certo? E agora o terceiro é da Páscoa... Peraí, antes de falar um pouquinho, eu quero falar da Igreja Católica. O que a Igreja Católica fez? Ela começou a instituir uma série de rituais para que as pessoas lembrassem e se fidelizassem ao estilo católico romano de ser cristão. Ao estilo católico romano de ser cristão. Então, lembra quando a gente falou do poder dos rituais aqui, algumas lives atrás, né? Sei lá, várias lives atrás. A gente falou sobre isso, né? Então eles instituíram. O que eles instituíram, gente, na época da Páscoa? A Páscoa são os 3 dias de morte e a ressurreição de Cristo. Beleza, me acompanha aí. Depois a gente tem a Quaresma. O que é a Quaresma na Igreja Católica? É o período de 40 dias, porque Cristo, antes de morrer, ele foi pro deserto e ficou 40 dias de jejum, né? Cristo era o cara, né? 40 dias de jejum, o cara é top. Então, com todo o respeito do mundo, realmente eu acho top. Então, aí a Quaresma para relembrar o jejum, nesse período de 40 dias. A Quaresma acaba na Semana Santa. A última semana é a Semana Santa, que tem uma série de coisas, incluindo a Sexta-feira da Paixão. Inicia no Domingo de Ramos, né? Que era a entrada de Cristo em Jerusalém, quando ele voltou para... Ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele voltou para isso. Entrada de Cristo em Jerusalém. E ele passa pela Sexta-feira da Paixão, que é a referência à paixão de Cristo. Todo aquele processo dele de expirar sangue e de ser entregue, de ser julgado, né, e crucificado. Então tudo aquilo ali. E o Domingo de Páscoa celebra o quê? Da sexta-feira, quando Cristo morreu. Sexta, sábado, domingo, quando ele ressuscitou. E apareceu primeiro para Maria Madalena, né? Você vê que o poder que as mulheres têm, tá vendo? Só não dominam o mundo porque não querem. Na realidade, a minha teoria é que as mulheres já dominaram o mundo, só que a gente não sabe. Por isso que a gente tá discutindo isso ainda. E aí acaba com o Domingo de Páscoa. Então, Pedro, pera aí um pouquinho, cara. A Magic Morning hoje virou, então, catequese? Virou catequese? Não tô entendendo, cara. O que a gente tá discutindo aqui hoje e tal? É uma aula de religião? Virou uma live espiritual? Não, gente. É importante entender o que aconteceu e a origem das coisas para entender como o negócio se misturou tanto que hoje eu já nem sei mais falar o que aconteceu. Hoje, quando eu penso em Páscoa, todo mundo fala Feliz Páscoa. Por que você deseja alguém Feliz Páscoa? O que significa falar Feliz Páscoa? Olha como o comércio é movimentado, né? Inclusive, uma galera em época de quarentena e isolamento tá indo pras lojas comprar, né, ovo de chocolate e tal. Assim, ser humano é muito engraçado, né? Por que eu digo isso? É isso que eu quero falar. É isso que eu quero conectar os pontinhos para ajudar você a ver se você vê aí uns pontos novos, tá? Então, a data de Páscoa foi adotada oficialmente pelo Conselho de Nicéia em 325 d.C. Cara, tempão. 300 anos depois de Cristo.
Imagina como se algo tivesse acontecido em 1600, 1700 e agora a gente resolveu aceitar o negócio, né? Tipo Galileu Galilei, né? Que eu já falei em outra live já. E agora me pergunta, por que será foi escolhido do ano... É igual o Natal, né? Natal a gente comemora o nascimento de Cristo. Gente, é mais do que provado que o nascimento de Cristo não foi no Natal. Foi em abril o nascimento de Cristo, né? Pelo movimento dos astros e a época do ano e tudo mais, não tinha como ser no Natal. Foi em abril na época, porque tinha o censo, né? Tinha o censo na época que tava rolando lá, que rolava em abril. Então, por que a gente comemora dia 25 de dezembro? Mesmo sabendo que não é, o mundo inteiro cristão para comemorar o Natal dia 25 de dezembro, sabe? Poder dos símbolos, poder dos rituais e interesse político. Tem um interesse político lá atrás pelo quais essas datas foram escolhidas. Então, aqui no dia da Páscoa é a mesma coisa. O dia da Páscoa, gente, é a primeira lua cheia após o equinócio, que é o início da primavera. Você lembra, estudou isso na escola, né? O equinócio. É o início da primavera no hemisfério norte, né? Não no sul, no hemisfério norte. Então, é ali. Por que foi escolhido isso? Ah, meu amigo, aí que eu vou entrar no negócio agora. Aí que eu vou entrar. Nós falamos primeiro da Páscoa cristã, a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, e tem mais uma Páscoa, porque o Império Humano, na medida que ele foi crescendo, ele começou a anexar os povos germânicos, ali na Alemanha, escandinavo, naquela volta ali. Ele começou a crescer, e pegou essa galera. E essa galera tinha uma cultura muito forte, de uma deusa chamada Eostern. Eostern, né? Na pronúncia em português seria isso, Eostern. Que era uma deusa da multiplicação, uma deusa da saúde, uma deusa do renascimento, né? E por isso que em inglês Páscoa é Eastern. Easter, que vem dessa deusa Eastern, né? Eostern, em germânico, não era nem alemão na época, né? E adivinha qual eram os símbolos dessa deusa e quais eram os símbolos que esse povo comemorava? E era um povo grande pra caramba, não era pouca gente. Era coelhos e ovos. O coelho, né, que era o símbolo de fertilidade, vou falar só daqui a pouquinho sobre isso, e os ovos, que também era o símbolo da nova vida. Então não tinha nada a ver com os judeus, não tinha nada a ver com Cristo, era uma outra coisa, só que eles pegaram e colocaram no mesmo dia para ter uma aceitação mais fácil. E aí a coisa começou a se misturar, começou a virar uma coisa só. Esses eram os povos pagãos. Já ouviu falar da expressão pagão, né? Pagão é aquele que não é batizado. É uma distinção entre aquele que não entregou a sua vida ainda para um Deus. E geralmente os povos pagãos, né, que englobam um monte de povo diferente, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? Cristão é monoteísta, acredita que só tem um Deus. E eles eram politeístas. Então, como é que eu junto essa galera sem eles se matarem? Né, se eles acreditam em coisas diferentes? Aí eu preciso ter um regime político e começar a colocar feriados e celebrações juntos pra galera começar a fazer amizade, começar a ter um contato maior e começar a criar um laço de amizade. Tá fazendo sentido até agora, gente? Tá vendo como os pontos estão se convergindo? Como aquilo vem vindo e vem se conectando? E se conectando, né? E aí, eu não sabia disso, tá? Eu fui pesquisar. Tá, mas isso aconteceu lá nos povos germânicos? Por que hoje a gente tá... O que tem a ver? Eu não tenho nada a ver com o povo germânico, né? Coisa de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás. Como é que eu hoje comemoro com ovo de Páscoa? Como é que eu como ovo de Páscoa? Como é que eu faço as pegadinhas do coelhinho na Páscoa e tudo mais? A questão é que os imigrantes alemães trouxeram isso para as Américas no século XVIII. Quando eles começaram a vir nas navegações para cá, século XVIII, e aí começou a se propagar, por causa do comércio, por causa de tudo mais, começou a se propagar. Então, gente, a minha pergunta para você é: o que significa de verdade Feliz Páscoa? O que Páscoa significa, na verdade? Agora que eu já a gente fez essa viagem, entendeu essas 3 principais vertentes que se juntaram, como é que a gente juntou agora, né? Essas 3 coisas. O que a gente quer dizer? Eu quero que você pense, por isso que eu tô fazendo essa pausa dramática aqui. Quero que você pense. O que eu quero dizer quando eu quero dizer Feliz Páscoa? Olha como eu falo isso no modo automático, eu nem paro pra pensar no que eu quero dizer. O que significa dizer Feliz Páscoa? Se é um monte de mistura, como eu tô vendo aqui agora, né? Lembra que eu falei há um tempo atrás que Karl Marx, né, pai do comunismo, vertentes do socialismo,
ele dizia que os burgueses pegaram o divino e tornaram profano, né? O que a gente fez? A gente pegou algo que tem uma fundamentação divina, seja judaico, seja cristã, seja pagão, e a gente transformou num produto que a gente vende o produto e não tem significado nenhum. O produto é um coelho, é um ovo, mas se perguntar para as nossas crianças, a maioria das nossas crianças não vai saber responder por que é aquilo ali. Ah, porque representa a vida. Tá, mas como assim vida? O que significa representar a vida? E a criança não sabe responder porque os pais não sabem responder, porque os avós não sabem responder, porque a gente vem de uma geração, muitos ciclos de gerações, que já se perdeu o significado daquilo, como era originalmente intencionado para ter. Então, é isso que eu quero falar um pouquinho com você agora, tá? O significado é algo, é um sentido que eu dou para algo que faz sentido para mim. Faz com que eu sinta alguma coisa. Aquilo gera importância pra mim, mas talvez pra minha esposa do lado, pro colega do lado, não. Então, o que eu vou falar agora, eu vou falar de algumas coisas e eu quero que você tente conectar o que faz sentido pra você, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um recap agora dos 3, e são os 3 pontos que eu quero compartilhar com você da live de hoje, tá? Dos 3 grandes significados que a gente pode tirar da Páscoa. Dos 3 grandes significados que a gente pode tirar da Páscoa. Número 1. Tem alguém perguntando aqui, né, por que o ovo é de chocolate? Eu vou responder agora no número 3, tá? Quando eu falar da questão pagã. Número 1. A primeira Páscoa que a gente tá vendo, então, historicamente vem do povo judeu. E significa o quê? Libertação. Anota aí, gente. Libertação. O povo judeu era escravo, ficou 300 anos de escravo do faraó, que era como se fosse assim o Trump. Imagina o Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo. Só que na época não era democracia, ele não era democraticamente eleito. Ele era escolhido pelos deuses, né? Era filho do filho do filho do filho. Então ele era o faraó todo poderoso. Então o povo judeu tornou-se escravo do povo egípcio, na época ficou 300 anos como escravo. Lá em 1250, então tempo antes de Cristo, tá? Então 2.000, 3.250 anos atrás. Faz tempo pra caramba. Aí surgiu um líder. Olha só que loucura isso, gente. É muito legal analisar isso. Aí surgiu um líder falando, quer saber? Não precisamos ficar mais aqui, a gente pode sair daqui. Aí os caras falaram pra ele, vem cá, ô Momô, que era o Moisés, né? Momô era pros íntimos. Ô Momô, bebeu, cara? Fumou crack? Tá bebendo chá de cogumelo? Como é que a gente vai sair daqui, cara? Os caras são... É o faraó! Faraó! Só o que ele tem de soldado é mais do que a gente tem de gente aqui. Como é que a gente vai fugir com 1 milhão de pessoas, né? Fora mulheres e crianças e tudo mais, era gente pra caramba lá. Como é que a gente vai fazer isso? E aí ele falou, calma que eu vou dar um jeito. E o jeito que ele deu foi as 10 pragas do Egito. Chegou lá, conversou com o faraó e falou, faraó, o negócio é o seguinte, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra te dar. A boa é que você não tem que se estressar mais com esses escravos aí. Eu vou encarregar e vou cuidar deles pra vocês, vou embora, tá? Vou embora. Você não tem que se preocupar mais. A ruim é que você vai ter que me ajudar a te ajudar, né, cara? Igual Tropa de Elite, você vai ter que me ajudar e me te ajudar. Não dá, não dá. E aí, e o faraó deu risada, falou, cara, sai daqui, tá louco? Bebeu mesmo, né, Moisés, tá louco? E aí vieram as 7 pragas do Egito. 7 não, desculpa, é que eu gosto do número 7, né? As 10 pragas do Egito. Pra provar pra realmente que era aquele líder que trouxe esperança, era um cara diferente, era diferenciado, tinha fator X. Não era qualquer cara, né? E aí tem, gente, a água em sangue, você lembra das 10 pragas, né? Água em sangue, as rãs, mosquito, a morte do primogênito, chagas, etc, etc. Teve várias pragas, né? E aquilo foi quebrando a resistência do faraó, até que chegou um ponto que o faraó falou, cara, vai embora, pelo amor de Deus, leva esse povo embora, leva esse povo, porque eu não aguento mais. E aí ele foi embora, né? Beleza, muito resumindo, tomando liberdade de brincar um pouquinho com uma coisa sagrada, né? Não foi um processo fácil, não foi um processo rápido, foi lento, foi doloroso e levou, não sabe quanto tempo, mas pode levar até anos, ter levado anos esse processo, até tudo acontecer, né? Mas esses foram os sinais, tanto pro faraó, quanto pro povo entender que o povo estava sendo preparado para não ser mais escravo. Olha que baita insight esse, gente. Olha que baita insight. Você entende que depois que o povo viveu 300 anos sobre a proteção dos egípcios, qual é o interesse que eles têm de ir embora? Eles já interiorizaram a natureza de escravo.
Eles já acostumaram a nascer, crescer, escolher uma profissão para servir o faraó, a ser escravo. O faraó tornou-se um deus para eles. Então, não basta eu convencer o faraó que eu tenho que ir embora. Eu tenho que entender mesmo que eu não vou ser mais escravo. Que eu vou abrir mão daquela vida e eu vou embora. Então, as pragas serviram não somente para o faraó, como também para o povo. Faz sentido isso? Para o povo. Serviu para o povo. Para o povo começar a se ver como não... A começar a entender que realmente havia uma vida melhor e que eles tinham um líder à altura para poder dominar liderar essa mudança, essa libertação. Essa libertação interna, não somente externa, né, das amarras, mas libertação da minha natureza como escravo interno. E a primeira reflexão que eu quero trazer, propor pra gente pensar hoje, gente, é, número 1, sobre libertação, tá? Que é, quais áreas eu ainda sou escravo na minha vida hoje? Em quais áreas ainda sou escravo hoje? E a definição de escravo é algo que utiliza a minha energia, mas para enriquecimento próprio, para beneficiamento próprio, não para mim. Eu posso ser escravo da bebida, posso ser escravo do jogo, posso ser escravo do sexo, posso ser escravo do trabalho, posso ser escravo do esporte, do crossfit. Não posso falar do crossfit, meu Deus do céu, crossfit não. Posso ser escravo das notícias, eu posso ser escravo de qualquer coisa que aquilo dita como eu vivo. Eu não tenho liberdade, aquilo dita como eu vivo. Quais são as áreas hoje que eu sinto que eu ainda sou escravo? Não vou responder, você que tem que responder. Tô só trazendo loucuras pra gente viajar aqui, tá? Em quais áreas eu estou preso, mas o meu coração já está em outro lugar? Em quais áreas eu já estou preso, mas o meu coração já está em outro lugar? Quais sinais tenho de que preciso me libertar? Vai anotando aí, gente. Quais sinais eu tenho? Lembra das pragas? Quais são as pragas do Egito da minha vida? Sinais que estão vindo de novo, e de novo, e de novo, que eu preciso me libertar. Mesmo sem saber pra onde ir. Eu não sei como é que vai ser depois, mas aqui eu não quero ficar mais. Isso é a primeira... É um ciclo, tá? Você vai entender quando eu chegar no final agora a questão do ciclo. Quais pragas, né? Quais são os sinais, quais são as dores que eu tenho que eu preciso me libertar? E por último, estou disposto a andar no deserto? Estou disposto a andar no deserto? Porque a libertação, gente, ela traz responsabilidade, ela traz uma emancipação para a vida adulta. E um adulto tem que lidar com o bônus e o ônus. E hoje a gente vive um momento que a galera só quer saber do bônus, não quer saber do ônus. Eu quero ter o carro, mas eu não quero trabalhar árduo para comprar o carro. Eu quero ter o cordão de ouro, mas não quero trabalhar e pagar o preço. Eu quero ser respeitado, eu quero ser famoso, eu quero ser um influencer na internet. Mas eu não tenho o que oferecer, além talvez do meu corpo, da minha viagem, da comida que eu como. O que eu ofereço de real valor para a sociedade, de modo que ela pare para me ouvir e eu seja uma influência na vida dela. Entende? Olha como é profundo isso. O ônus e o bônus. Para quem quer o bônus, tem que arcar com o ônus. Não tem como desconectar os dois. Então, eu estou disposto a andar no deserto para poder ter essa libertação? Perguntinha profunda. Beleza? Vamos lá. Segundo ponto agora. Renascimento. Renascimento. Cristo, agora a gente saiu do judeu para o cristão, né? Significado cristão. Cristo se entregou, né? Morreu, deu a sua vida na cruz, foi sepultado, foi colocado lá no jardim do Getsemane. Não, no jardim do Getsemane não, foi no sepulcro... Tem um nome agora, não lembro, naquela pedra redonda e tal, foi colocado lá dentro, né? E lá dentro, ele ficou durante esses 3 dias. Depois de 3 dias, ele ressurgiu, certo? Repara como Cristo, se a gente analisar a história de Cristo ali, ele não lutou para morrer. Ele não lutou, ele não pegou uma espada, pelo contrário. Quando ele foi, o momento da prisão dele pelos soldados romanos, Pedro, que era chapa quente, cabeça quente, era ponta firme, mas assim, ele tinha muito mais coração do que neurônios, né, Pedro?
Então Pedro, quando viu aquilo no desespero, ele sacou uma faca e atacou um soldado romano e decepou a orelha do soldado romano. E Jesus foi lá, segurou Pedro, pegou, colocou a mão sobre o soldado romano e quando ele tirou a mão, a orelha estava de volta. Então, só essa cena por si só é muito simbólica, né, gente? Como mostra como ele não estava lutando. E ele entendia que os soldados estavam só cumprindo uma ordem, eles não eram culpados daquilo. E que era uma ordem num processo muito maior. Então, olha a coragem de Cristo entrar voluntariamente nesse processo, né? E olha como é simbólico com a gente. Já vou fazer o link daqui a pouco, tá? Olha como é simbólico. Ele entrou voluntariamente, ele não lutou, ele entendia a importância daquele momento. Ele entendia a importância. Então, a gente teve todo o processo de crucificação, de carregar a cruz, de ter a coroa de espinhos, né? Da crucificação dos pregos, da lança que foi penetrada aqui embaixo do lado esquerdo, né, de Jesus, tudo isso até ele eventualmente morrer. E quando morreu houve um terremoto, tem o relato todo na Bíblia, você sabe disso, né? Então, tudo isso é simbólico para nós hoje, quando a gente analisa a história de longe, né? É muito simbólico. Olha como é necessário essas dores e a morte. A morte faz parte dessa libertação. A morte é o fim de algo para o início de outro. A morte, Mahatma Gandhi, né, um dos maiores líderes que a gente teve aí nos últimos 100 anos, 150 anos, ele tem uma frase muito simbólica que ele fala: toda noite eu morro, toda manhã eu renasço. Que simboliza isso, né? Simboliza o fim e o início, o fim e o ciclo, de todos os ciclos que a gente tem na vida, micro e macro, né? Então ele foi lá e abraçou a morte. 3 dias de silêncio. 3 dias de silêncio. Foi um período... O que o silêncio representa? Um período para eu olhar para dentro. Primeiro, eu não luto. Eu aceito o fim de um ciclo. Eu aceito o fim da morte. Depois aquilo vai embora. Aí depois, nesse período do fim do ciclo, o ciclo não acaba e já começa outro imediatamente. Muitas vezes ele acaba e eu fico quase que num vácuo, que eu não sei o que vai rolar. Não sei o que vai ser. E isso é desesperador. Muita gente enlouquece nesse período. Por quê? Porque ela tá olhando desesperadamente para fora, vendo o que é que vai vir, o que é que vai vir. E ela não entende que esse período eu tenho que olhar para dentro. E eu tenho que investigar aqui dentro o que aquele fim de ciclo representa para mim. E o que eu tenho que me mexer. Esses são os 3 dias no sepulcro. Esses são os 3 dias de silêncio. E depois que eu passo por esse período onde eu começo a investigar dentro de mim como que eu vou significar aquilo, o que eu tiro de aprendizado daquilo, e eu me preparo para a nova fase que vai vir agora, aí sim chega a fase do renascimento, que é a ressurreição, que é a volta à vida, né? Quando ele apareceu para Maria Madalena, a volta à vida. Talvez seja a única Magic Morning que eu vou falar desse assunto aqui, né, gente? Porque hoje cabe, eu acho que cabe, né? Espero que você esteja tirando proveito. Mas é muito simbólico isso, cara. Olha o quanto a gente pode aprender. Por isso que eu amo história, entendeu? Eu amo. Não tem que quebrar a cabeça aqui. Tem um monte de coisa pronta que pode me ensinar se eu tiver olhos e ouvidos para ouvir, né? Então, eu volto à vida. E o voltar à vida não é vir da morte real para a vida real. É simbólico. É eu entender que um ciclo se encerrou e agora eu preciso abraçar um novo ciclo. E esse ciclo eu não venho arrastado porque eu não quero, eu venho cheio do gás. Eu venho com brilho no olho, eu venho com energia, eu venho com tudo que eu quero, porque agora eu tô iniciando de novo. E eu tô iniciando melhor, eu tô iniciando mais forte, igual a música da Pitty falou no começo da live hoje. Eu tô iniciando melhor, com musculatura mais preparada, com mais conhecimento, com mais experiência, com mais entendimento. O ciclo anterior serviu para me preparar para o início do ciclo novo. E esse ciclo novo vai ser muito mais incrível, com muito mais pepinos, a gente falou disso ontem, né? Muito mais pepino. Mas não tem problema, eu gosto de pepino. Manda que o pai resolve, né? Eu gosto de pepino. Então, porque eu quero uma vida com significado. Então, aí eu renasço para uma nova vida. Eu renasço para poder trazer o aprendizado que eu tive da minha morte, do meu período de silêncio, do meu período de sepultamento, para ter um novo eu, muito mais alegre, muito mais preparado, muito mais corajoso, muito mais determinado e que vai ir muito mais longe. Então, olha como é importante na vida a gente ter esses ciclos, né? Porque eles vão nos... são degraus que eu vou subindo. E se eu não tivesse isso, a gente ia continuar na mesma a vida inteira. Então, gente, esse processo cíclico a gente vai passar muitas vezes na vida, não é uma vez só.
É muitas vezes na vida. A gente vai passar por isso. Pergunta agora sobre essa segunda fase, né? Que é a fase do renascimento. Qual coisa eu preciso deixar morrer? Qual coisa eu preciso deixar morrer? Qual coisa eu preciso estudar dentro de mim para eu entender a lição que eu preciso aprender? Durante aquele período. Primeiro eu morri, agora eu tenho os 3 dias de silêncio. O que eu tenho que olhar dentro de mim para poder mexer, para poder aprender, para poder passar, para poder extrair, senão eu morri em vão. Eu tenho que passar por esse período. Esse é o período de luto. Esse é o período de velório. Segurar uma vela e trazer luz para analisar o que aconteceu. Velório, né? Velar. Por isso que nós velamos um morto. Você traz luz e todo mundo para pensar naquilo que aconteceu. E qual é a coisa que eu preciso estudar para me entender melhor? É o que me enche do sopro da vida que me faz querer recomeçar. O que me enche do sopro da vida que me faz querer recomeçar. Olha que forte isso, olha que profundo isso. Ou seja, qual é a nova paixão, a nova empreitada, o novo projeto, a nova fase, o novo eu, que entra com muito mais energia, que entra com muito mais brilho no olho, né? Com muito mais... Eu não quero usar a palavra tesão aqui porque vai destoar do assunto profundo que a gente tá falando, mas você entende, né? Com muito mais energia, com muito mais comprometimento. Cara, agora ninguém me segura. Agora eu sou imparável. Isso só aconteceu porque eu passei por esse ciclo. E agora eu quero recomeçar. Né? Como a Peach fala na letra dela. Pra recomeçar, onde é que ela fala do pra recomeçar? Bom, eu vejo no final aqui, eu retomo agora no final, né? Beleza. E agora... Fez sentido, gente? Essa é a segunda etapa, que é o renascimento. Que agora a gente tá puxando do contexto histórico cristão, ok? E agora a gente vai pra paixão. Boa, Julian. Boa, paixão. Perfeito, paixão, é isso aí. E agora a gente vai pra terceira fase, que é a fase da fertilidade. Então, recapitulando. Primeiro, número 1, libertação. Número 2, renascimento. Número 3, fertilidade. Fertilidade? Eu vou explicar agora. Fertilidade, tá? Isso primeiro veio dos judeus, depois veio dos cristãos e agora vem dos povos pagãos, que a gente coloca isso, gente, parece pouca gente. Não era pouca gente. Era gente pra dedéu, era povo pra tudo quanto é canto. Então, como era muita gente diferente, é como chamar de brasileiros. A gente anexou os brasileiros. Cara, não é brasileiro. Tem gaúcho, tem paulista, tem mineiro, tem manauara, tem paraense. Gente, cada canto é uma cultura própria. Como é que eu conecto todo mundo com essa cultura própria, né? Então, assim, esse era o pepino. Então, quando a gente fala povos pagãos, é gente pra caramba que tá se juntando ali, tá? E o que esses povos pagãos tinham naquela época em comum? Uma celebração à deusa Eastorn, que a gente falou lá, que era o símbolo de fertilidade. E qual era o animal da natureza que mais representa a fertilidade? O coelho. O coelho é um bichinho feliz, bonito, a gente gosta de ter perto da gente, sai saltitando pelos campos. E, em um ano, uma coelhinha, mamãe coelho, tem 40 filhotes. 40 filhotes! 40 filhotes. É muita coragem, né, gente? E não tem Bolsa Família dos coelhos, né? 40 filhotes. Então, assim, se você deixar os coelhinhos, eles começam a se reproduzir entre si, cara, chega a 200, 1000 filhotes rapidinho, né? É uma loucura, assim, o negócio é muito amor pela vida. Então o coelho tem isso, mas o coelho tem outros significados também, que eu anotei aqui, que eu quero fazer questão de compartilhar com você. Ele representa a abundância, por quê? Porque em pouco tempo ele preenche com vida. Ele preenche com vida tudo aquilo. Gente, vai acabar meu tempo, né? Vai acabar meu tempo. Eu não queria fazer um segundo tempo hoje, porque eu quero liberar você pra ficar com a sua família. Mas vai estourar, vai acabar meu tempo aqui, eu não vou conseguir acabar. Vocês topam começar a fazer mais uma live? Tem 2.200 pessoas aqui. Vamos pra próxima live de Natal. Tem que ter 2.200 pessoas lá, tá bom? Pode ser? Páscoa. Isso é falta de chocolate.
Isso é crise de abstinência de chocolate. Eu já tô confundindo as coisas aqui, tá? É live de Páscoa. Então, vamos lá. É mais uns 20 minutos, eu acho que vai ser rapidinho pra poder acabar. Eu vou falar da terceira parte da fertilidade e depois vou tirar as observações finais, que é o propósito de tudo que eu tô falando, é pra chegar nessa observação final com você. Tá bom? Partiu? Você vai pra lá? Vamos pra lá então, vou acabar aqui, a gente se vê daqui a 20 segundos. Aproveita pra marcar alguém, convidar alguém pra vir pra live. Live de Páscoa, né? Esse é uma live que a gente pode assistir o ano inteiro, mas hoje é o momento, até porque vai ter um desafio no final que eu vou dar pra você, tá bom? Partiu! Começando a parte 2 da live de hoje, primeira coisa que eu vou fazer é escrever aqui. Live 24. Eu quase escrevi especial de Natal. Não sei onde é que eu tirei especial de Natal. A live de hoje é de Páscoa, né, gente? A gente tá falando sobre como usar a dor para renascer, né? Como usar a dor para renascer. Parte 2. Parte 2. Vamos lá. Vou fixar aqui. Vocês estão gostando, gente, desse papo? Eu tava meio preocupado, porque eu falei, cara, a galera... Eu falo de negócios, né? Eu falo de diferenciação, eu falo de marketing. Cara, eu vou entrar nessa esfera aí, a galera vai achar estranho. Mas foi o que a minha intuição falou pra eu falar e eu arrisquei. Podia ter 3 pessoas aqui assistindo, eu ia falar desse assunto igual. Então era o que eu senti que eu tinha que falar. Pronto, funcionou? Acho que agora funcionou. Vamos lá, então. Agora a gente tá indo pra... pra terceira parte, né? A parte da fertilidade. Lembra? Subarashira, né? Sugoi! Tô falando em japonês com alguém que escreveu japonês no chat aqui. Renascimento não, fertilidade. Lembra que eu tava falando do coelho, né? Coelho, o bichinho bonitinho, tal, que representa a multiplicação, representa a abundância, representa a gente poder ter muita vida em pouco tempo, né? Talvez é o bichinho que mais faz isso, né? Que a gente goste, né? Tem os outros bichinhos que se reproduzem rápido, mas não é tão bonitinho, né? Quanto um coelho que a gente gosta de ter perto aí. Legal. Outra coisa, gente, é que o coelho, durante o inverno, ele se esconde dentro da toca, por causa do frio, por causa da neve, e ele hiberna. O coelhinho fica lá escondido na toca durante um tempo. E você já deve ter visto cenas que a raposa, ela consegue sentir o cheiro, né, do coelho. Então ela tá andando na neve e ela sente, ela pula e desce e consegue caçar o coelho escondido debaixo de um buraquinho de uma toca. Ele hiberna ali dentro. E aí depois disso, quando chega a primavera, o que o coelho faz? Ele sai do seu período de reclusão cheio de vida para a vida. Ele é mega importante no ecossistema, né? Na cadeia alimentar da natureza. O coelho é crucial. O coelho e o coiote são cruciais, né? E aí ele volta cheio de vida para poder viver uma vida de abundância. Agora, olha que interessante. Não tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes? Não tem tudo a ver com o povo judeu estar recluso, passar por um período de dor para poder ganhar liberdade? Não tem tudo a ver com Cristo estar recluso, passar pela morte, um período de silêncio para depois retomar a vida? O coelho também tem isso. O coelho, ele tem uma expressão que ele sente o chamado da primavera. Porque o coelho não tem relógio. Ele não tem um iPhone lá que avisa ele, hora de acordar, vamos acordar. Não. Ele sente a hora. A temperatura começa a subir, o frio começa a diminuir, né? A temperatura vai subindo. E tem uma hora que ele acorda pra vida. E ele pega e se conecta. E ele fala, pronto, vou acordar pra vida agora. Muito interessante, né, cara? A vida é linda, gente. A vida é maravilhosa. Essa vida que a gente tem nesse planeta é um aprendizado incrível, assim. Além disso, o coelho, ele é um símbolo de criatividade e criação. Não somente pela capacidade reprodutiva dele, né, de ter filhotinhos, mas ele é muito inteligente. Ele sai, ele começa a achar comidinha onde ele tem que achar.
Ele tem a capacidade de mudar de rota rapidamente. Você já viu um coelho correndo? Ou um coelho fugindo de uma raposa, por exemplo? Né? Ele tá correndo, ele corre assim, ó, ele tá indo para um lado, rapidamente ele muda a rota para o outro, depois ele pula, ele salta, ele se esconde, ele entra num buraco, ele se adapta muito rapidamente. E eu descobri alguns anos atrás que o coelho é muito ligado comigo, então eu gosto muito do coelho, posso falar com propriedade para você do coelho. Ele consegue ter essa capacidade de criar soluções rápidas, de criar soluções que você não esperava, por isso a criatividade. De encontrar comida onde ninguém esperava, de conseguir fugir de um predador de um jeito que ninguém esperava. Ele é um bicho terra, ele não voa, ele não tá no ar, ele não tá na água, ele tá na terra, ele pode saltar, mas ele é muito pé no chão, então ele utiliza a energia, a natureza, a segurança da terra para criar coisas que ninguém tinha pensado ainda. Só pra você entender, tá? O porquê que os povos pagãos usavam o coelho como símbolo, ele é muito simbólico, ele é muito simbólico. O coelho, outra característica dele é que o dente dele cresce e nunca para de crescer. O dos humanos para de crescer, né? Nosso dente ele cresce depois de um tempo e para, fica daquele tamanho. O dos coelhos ele nunca para. Então ele precisa estar constantemente conectado com algo que ele possa estar roendo. Roendo. Por quê? Senão o dente dele cresce tanto que ele não consegue mais comer e ele morre de fome. Então, logo que ele começa a mamar, começa a comer as primeiras coisas, ele não para nunca mais de comer. Então, o dente dele está sempre crescendo. Qual é a simbologia que a gente pode tirar disso, gente? Para mim, o dente é a curiosidade. A gente nunca pode parar de ser curioso, de perguntar por quê, de perguntar como. Mas por que é assim? Por que é assado? Por isso eu fiz aquela live falando dos dogmas. Lembra que eu fiz a live falando dos dogmas? Por isso o dogma é tão perigoso. O dogma poda a nossa curiosidade. É assim e pronto, cala a boca. Eu não me alimentei. Só disseram que era daquele jeito. Eu não me alimentei daquilo. Do conhecimento, do crescimento. Eu não evoluí, porque eu não tive a oportunidade de poder interiorizar aquilo. Faz sentido isso, gente? Então, olha a importância da nossa curiosidade jamais ser saciada. E como é que eu lido com a curiosidade para não ficar uma coisa exacerbada? Constantemente aprendendo, estudando, conversando, lendo livros, discutindo, colocando a cara a tapa, aprendendo a dizer, eu falei na live sobre dogmas isso, né? Você tem razão, eu nunca tinha pensado nisso. Esse é a ferramenta apaziguadora dos povos, me desculpe, você tem razão, eu não tinha pensado nisso. Pronto, acabou a briga. Só que nós como seres humanos somos inteligentes demais, estamos certos demais, estamos escolhidos, o meu povo é escolhido pelo divino, os outros não. Os outros são pecadores. Os outros são perdidos, são pagãos. Aqueles não merecem. Eu mereço. Eu mereço porque o meu povo é o escolhido. Olha como isso gera um monte de briga. Um monte de coisa, né? Então, quando a gente fala, não, você tem razão, me desculpa, eu não tinha pensado nisso. Acabou a briga. Então, essa curiosidade tem que ser alimentada. Essa curiosidade, ela tem que ser alimentada o tempo todo. Por quê? Porque quando eu ingiro o conhecimento, eu fico mais forte, eu fico saudável, eu fico mais preparado para correr as corridas da vida, para fugir dos predadores, para explorar novas terras, para encontrar novas tocas, para procriar e gerar abundância na terra. Tudo vem do que eu ingiro. Se eu paro de ingerir, eu definho e morro. E a curiosidade é isso que mantém o tempo todo. Faz sentido, gente, essa simbologia? Dá pra fazer uma live só de coelho aqui, porque eu estudo coelho faz um tempo, já a simbologia do coelho. O coelho também sabe que quando a primavera chega, ele não fica triste, ele não fica decepcionado. Quando a primavera chega, ele não fica, que saco, vou ter que sair do meu Netflix, vou ter que sair da minha cama, meu iFood que trazia comida aqui pra mim, vou ter que caçar lá fora agora, que saco. Não, gente. Ele sabe que a primavera é análoga a coisas boas. A simbologia da primavera é coisas incríveis vão vir. Vai vir um novo mundo. O que será que mudou lá fora enquanto eu estava recluso aqui no meu sepulcro? Aqui na minha prisão? O que mudou lá fora que o mundo, que novas possibilidades se abriram que eu ainda não conheço, que eu vou poder explorar? Novas pessoas, novos lugares, novos projetos. Novas criações que eu vou poder ver, que eu vou poder participar, que eu vou poder ser responsável quando eu sair da minha toca. Então, a primavera é um mundo de possibilidades que está vindo,
que está se abrindo. Então, a primavera também é muito simbólica, né? A primavera é o nascimento. Lembra da Revolução Árabe que rolou uns anos atrás, da Primavera Árabe, né? Os canais de mídia chamavam de Primavera Árabe. Por quê? A primavera era o nascimento de um novo momento da cultura árabe que estava se desligando de alguns dogmas e tradições que já não faziam mais sentido na cultura moderna. Então, toda a civilização passa por isso, né? Outra coisa, o coração do coelho. Eu não sei se você já pegou o coração do coelho no colo, quem já pegou. O coração do coelho é é assim, parece ele é muito rápido. Tá sempre correndo, sempre batendo. O coelho, ele vive as emoções dele intensamente. Ele não tem coração. Tum, tum. Tum, tum. Coração acelerado. Coração na boca. Vivendo a intensidade, seja bom, seja ruim. Peito aberto. Manda que eu quero viver. Quero me sentir vivo. Eu quero aproveitar essa primavera. Eu não tenho medo de sentir dor. Eu tenho medo de ter uma vida apagada. Uma vida bege. Uma vida reclusa. Onde eu não tenho acesso. Porque junto com o que me causa dor, vem o crescimento. E vai vir a felicidade. Vai vir o sorriso. Vai vir a celebração. A celebração só vem na mesma proporção da dor. Se eu não tenho dores, quanto mais é um período de dor que eu passo, mais significativa é a celebração que se segue, né? E se eu tenho uma vida que eu não sinto dor nenhuma, a celebração também não tem graça, porque pra mim é normal aquilo ali. Faz sentido isso, gente, né? Esses vales da vida e os cumes da vida, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, o coração acelerado, ele vive as emoções dele na boca. Na boca. Explora isso. Então a pergunta que eu tenho para fazer para você é, recapitulando. Dos judeus, aprendemos sobre a libertação. Dos cristãos, aprendemos sobre o renascimento. E dos pagãos, aprendemos sobre a fertilidade e a abundância. Para mim, minha opinião, pessoal, eu, Pedro Superti, pessoal, não tem certo, não tem errado. Até porque eu não tava lá para ver. Tudo que eu sei foi que a história veio sendo contada até chegar aqui pra mim. Então, eu, Pedro Superti, pego o que faz sentido pra mim e eu quero ensinar pros meus filhos, quando eles chegarem, o que faz sentido pra mim, né? E eu acho que o que mais faz sentido pra mim é a união das três histórias. Porque esses três montam o Natal. Caraca, é que eu estou falando de Cristo, eu tô pensando em Natal. A Páscoa, né? Isso montam a Páscoa. E se eu não paro pra pensar nisso, e eu não paro pra entender isso, a Páscoa passa a ser mais um domingo que eu passo com a minha família. Um feriado de Páscoa que eu viajo, que eu compro um ovo de chocolate, que eu faço um almoço. E isso não enriquece a minha vida, porque como a gente já conversou infinitas vezes aqui no Magic Morning, o que enriquece a vida do humano é o significado divino das coisas. Tem nada a ver com religião. Divino é o significado maior. Não é o significado animal. Não é o animal. É o significado maior das coisas. E aí, se a gente começa a entender o poder que o significado da Páscoa tem para me fazer refletir, eu começo a tomar decisões melhores. Eu começo a ver a minha vida de um ângulo melhor. Eu começo a entender por que tem certas coisas acontecendo. Eu começo a identificar padrões e ajustes que eu tenho que fazer. E aí eu passo por todo esse processo que a gente falou agora. Do desconforto, da dor, da morte, da reclusão para ressignificar aquilo e o chamado da primavera para uma nova vida, cheia de vida, cheia de energia, cheia de paixão por poder fazer as coisas, né? Então, perguntas finais que eu anotei aqui. Da fertilidade. Ah, tá, perguntas pro coelho, que eu não dei as perguntas do coelho ainda, né? Qual inverno que eu estou passando? Anota aí, gente. Qual inverno eu estou passando? Igual o coelho passa. O que eu desejo que aconteça na minha primavera? O que eu desejo que aconteça na minha primavera? Do que preciso me alimentar para estar com energia? Eu vou responder do chocolate, tá, gente? Mas pelo amor de Deus, eu não acredito que vocês estão mais preocupados com o chocolate do que eu tô comentando com vocês. Isso é infinitamente mais importante que o chocolate. Mas vou responder o chocolate, fica tranquilo, tá? Do que eu preciso me alimentar
para estar com energia. E por último, quais novas áreas da vida eu preciso explorar? Quais novas áreas da vida eu preciso explorar? Qual inverno que eu tô passando? O que eu desejo que aconteça na minha primavera? O que eu preciso, do que preciso me alimentar para ter energia? E quais novas áreas da vida eu preciso explorar? Diferentes explicações para o mesmo significado. Anota esses 3 pontos, gente. Os 3 pontos. Número 1. Pagar o preço da liberdade. Pagar o preço da liberdade. Número 2. Deixar o velho morrer. Deixar aquilo que já cumpriu a sua função partir. E número 3, abraçar o novo que está para chegar. Preço da liberdade, pagar o preço da liberdade, deixar o velho morrer, abraçar o novo que está para chegar. Todas as explicações convergem para o mesmo significado. E é por isso que é tão importante. E é por isso que ter uma Páscoa sem entender isso não é ter Páscoa. É comer doce, é ter um almoço, é ter um feriado. Isso não enriquece a nossa vida. Esse é o significado que a gente precisa entender. Só que o mais importante, e agora entra o desafio que eu quero fazer pra você. Agora entra o desafio, tá? O desafio é você pegar as suas anotações que você deu agora e você utilizar o domingo de Páscoa para discutir isso com as pessoas que são importantes na sua vida. Pode ser o seu cônjuge, pode ser os seus filhos, pode ser os seus pais, pode ser até outros parentes que você pode fazer uma chamada de vídeo com eles hoje e discutir isso. Porque isso é tornar a nossa vida mais rica. Se eu passo por um período de Páscoa onde eu não paro para analisar o velho que está morrendo, aprendizados que eu tenho que ter e me preparar para o novo, eu só perdi tempo. Eu só gastei dinheiro comprando chocolate. E o chocolate vem disso, gente. O chocolate vem porque antigamente os ovos, ovo, ele era significado de vida. Por que o ovo significa vida? Porque o ovo, se você chocar ele, nasce uma vida ali de dentro, né? É um alimento que vira vida. Então, o ovo dos povos pagãos, né, dos povos germânicos, eles pintavam o ovo para celebrar. Você já notou que o ser humano ele gosta de colorido, de coisa colorida, para celebrar a vida? Né? Tudo que é colorido, primavera, as cores da primavera estão vindo à tona, as flores, as árvores, os animais, o sol, a grama, é cor, celebrar a vida, tem que ter cor, não é uma cor apagada, né? No inverno é tudo uma cor só. Então eles pintavam isso para celebrar a vida. E com o passar do tempo, eles foram usando as casquinhas para colocar outras coisas ali dentro, como geleia, como doces, como outras coisas que não necessariamente era o ovinho, né? Isso há muito tempo atrás. E aquilo vem crescendo, sementes, etc. E aí, quando inventaram o chocolate, alguém teve... certo, assistiu o Fator X, aprendeu da importância de conectar 2 pontos e falou, cara, eu vou conectar esse hábito que é cultural que o meu povo tem com esse produto de chocolate que tá crescendo agora. Inventaram o ovo de chocolate. Aí game over, né? Porque chocolate é sacanagem. Chocolate é muito golpe baixo, não tem como não gostar. E a gente tem isso. Só que olha agora como é triste. Olha agora como é triste a gente comer chocolate sem saber por que tá comendo chocolate. Sem entender que o chocolate é um símbolo de algo muito mais profundo. Né? E eu sempre falo isso agora. Marcas vendem valores. E quem faz o trabalho, talvez um dos mais incríveis que eu conheço no país, é a Relicário Brigadeiria, da Cláudia. A Cláudia é um gênio do marketing. E é uma doceria de Juiz de Fora. Acompanhem eles se vocês não conhecem ainda. Relicário Brigadeiria, com 2 L's, tá? Relicário Brigadeiria. E ela consegue fazer campanhas com significado. Ela dá pau na Lacta, dá pau na Nestlé, dá pau em todas as empresas grandes. Dá assim, ó, acaba com eles no ringue. Porque ela sabe vender valor. Por isso que a rede dela tá crescendo um monte. E eu faço questão de falar isso para reconhecer o bom trabalho que ela faz, né? Vender valor. Empresas vendem produtos, né? E marcas vendem valor. Então, gente, não adianta eu ter um ovo de chocolate agora em casa se eu não relembro o significado daquilo que tem. Então, o meu convite para você é... Qual que é o desafio? Você sentar
e assistir o replay disso aqui com alguém que é importante pra você, ou você pegar as anotações do que você teve e discutir com a sua família, discutir com a sua equipe, discutir com as pessoas que são importantes pra sua vida. Gente, vamos entender o ciclo. A morte, o velar e o renascer. Entender que isso que a gente está fazendo hoje, olha como a gente se desconectou de uma cultura milenar. Olha como a Igreja Católica tentou se apropriar disso. Olha como o Império Romano tentou se apropriar disso. Para poder, sabe, controlar o povo. Era uma arma política lá atrás. Utilizar a religião como arma política. E aí a gente entrou no período das trevas, que foi a Idade Média. Falo isso no outro live, tá? Então, gente, conhecimento é liberdade. E quando eu relembro, realmente eu entendo, eu me alimento daquilo, aquilo volta pra mim como energia. Aquilo volta como vida, paixão pela vida pra fazer as coisas. Fechou? Topa o desafio? Escreve aqui embaixo, então, topo. Topo, ok? Se você gostou, coloca aqui embaixo. E eu quero convidar você pra entrar no grupo do Telegram, que vai ser o seguinte. Agora eu vou postar no feed uma mensagem. Eu tenho que falar a frase do dia, hein, gente? Não vai embora que eu não falei a frase do dia ainda. Vou falar a frase do dia. Essa frase do dia a gente vai postar no feed, no meu feed ali do Instagram, tá? Vai lá no feed e comenta um insight que você teve, ou marca outra pessoa no feed, tá? Que é importante, que precisa ver isso aqui. E compartilha o maior insight que você teve. A gente vai pegar os top 10 insights mais legais, a nossa equipe vai selecionar, e a gente vai postar lá no grupo do Telegram. E que você já tá no grupo do Telegram, né? Senão, se você não tá ainda, pelo amor de Deus, entra no grupo dos Ovelhas Negras no Telegram, que é pedrosuperti.com.br/Telegram. Não tem erro. E tem no link da bio do Instagram também, tá? pedrosuperti.com.br/Telegram. Tá? Se alguém puder colocar no chat aqui, eu agradeço. Então, o que você vai fazer? Vai no feed, compartilha o seu insight e espera que até o final do dia a gente vai postar os 10 principais insights lá no Telegram. E os 10 insights que a gente postar vão receber um prêmio que a nossa equipe preparou, né? Prêmio de Páscoa! Prêmio de Páscoa! E aí, só que para revelar os vencedores vai ser lá dentro do grupo do Telegram, tá bom? Bem simples, gente. Vai no feed. E, muito importante também, não esquece de fazer um stories compartilhando com os seus amigos, a sua audiência, algum insight que você teve aqui hoje, de Páscoa, né, gente? Eu acho que vai vir muito bem, porque a gente tem um momento de Páscoa agora completamente vazio, sem vida, sem essa energia vital, porque a galera não sabe por que tá fazendo aquilo. Tá fazendo só por fazer. Então compartilha os seus insights, os seus stories, você vai inspirar muita gente. Fechou? Beijo pra você, tudo de bom, gente, e a gente se vê amanhã às 8 horas no próximo episódio da Magic Morning. Espero que tenha valido a pena. Até mais. Tchau, tchau.